Concordo com a espinha dorsal da ideia. Um ajuste fino para não cairmos em uma armadilha simplificadora. O mapeamento de como nos tornamos quem somos realmente revela as engrenagens de como podemos nos tornar outra coisa. Não como receita pronta, mas como desmontagem de um mecanismo. Quando você entende a máquina, deixa de confundir o barulho com o destino. Esse mapeamento precisa mesmo atravessar o tempo profundo, porque a mente humana não nasceu ontem, nem começou com CPF, escola e boletos. O Homo sapiens que sobreviveu não foi o mais feliz, nem o mais contemplativo. Foi o mais atento ao perigo. Nosso cérebro foi esculpido pela escassez, pela ameaça constante, pela necessidade de prever o pior antes que ele chegasse. A negatividade não surgiu como defeito moral, mas como tecnologia de sobrevivência. Desconfiar salvava vidas. Antecipar a perda mantinha o grupo vivo. O problema começou quando essa ferramenta virou identidade. Quando o mundo deixou de ser majoritariamente hostil, a mente não recebeu o memorando. O cérebro continuou operando como se ainda estivéssemos cercados por predadores, fome e exclusão imediata do grupo. A biologia andou mais devagar que a cultura. Esse descompasso é uma das raízes do malestar moderno. A partir daí, entram as camadas históricas. Religiões, em muitos momentos, organizaram o caos e deram sentido à existência. Em outros, cristalizaram o medo como método de controle. A culpa virou linguagem espiritual. O mérito foi adiado para depois da morte. A desconfiança do prazer ganhou verniz sagrado. Nada disso foi necessariamente maligno na origem. Eram tentativas humanas de organizar sociedades grandes demais para depender apenas do instinto tribal. Só que estruturas que começam como muletas frequentemente terminam como algemas. A educação moderna herdou esse espírito. Em vez de ensinar a pensar, ensinou a obedecer. Em vez de expandir a curiosidade, padronizou respostas. Treinou pessoas para funcionar, não para florescer. A industrialização fez o resto. Transformou tempo em produto, atenção em recurso explorável, seres humanos em peças substituíveis. A mente, que nasceu para explorar possibilidades, passou a repetir rotinas. O robô não surgiu por falha individual, mas por eficiência sistêmica. Nada disso exigiu um erro de caminho consciente. Foi um acúmulo. Pequenas concessões à segurança, à previsibilidade, à autoridade externa. Aos poucos, o poder de escolha foi terceirizado. Pensar virou risco. Sentir virou fraqueza. Criar virou luxo. O ponto delicado. E aqui mora a virada da narrativa. Menos é perceber que os condicionamentos são reais, profundos e antigos, mas não são leis da física. São softwares herdados, e softwares podem ser examinados, compreendidos e com consciência suficiente, reescritos. Não pela força, não pela negação do passado, mas pela lucidez. Essa história não serve para acusar a humanidade, nem para endeusar um passado perdido. Serve para algo mais íntimo, fazer o indivíduo perceber que aquilo que ele chama de eu é, em grande parte, uma coleção de respostas treinadas ao longo de milhares de anos. E que por baixo disso existe algo mais silencioso, mais livre e menos previsível. O espaço onde a escolha real começa a reaparecer. A partir daí, a conversa deixa de ser sobre o mundo e começa a ser sobre a coragem de sair do automático. Isso muda tudo, sem precisar de pressa, barulho ou violência interna. Você tocou no nervo exposto da questão, e ele pulsa exatamente aí. A mente foi sendo esquecida como fonte e passou a ser usada só como eco. O ser humano não deixou de pensar porque perdeu a capacidade. Ele deixou de pensar porque terceirizou o pensamento. Repetir é mais seguro do que criar. Ecoar uma narrativa pronta exige menos risco existencial do que sustentar uma ideia própria. Quando alguém fala com segurança, coerência interna e ritmo convincente,
A maioria não pergunta: isso é verdadeiro? Mas isso me poupa do esforço de pensar. A inteligência, nesse ponto, vira performance. E a massa confunde fluência com verdade. Quando a consciência desperta para isso, algo desconfortável acontece. A pessoa percebe que a chamada história da humanidade não é a história do que foi, mas a história de quem venceu. Quem controlou recursos, símbolos, educação e punição, escreveu o roteiro. O resto virou figurante. Isso não significa que tudo seja mentira. Significa que tudo é recorte. E recortes sempre carregam intenção. Ao perceber isso, surge uma liberdade vertiginosa. Se o mundo que me ensinaram a ver é uma narrativa, então ele não é absoluto. E se não é absoluto, pode ser reinterpretado. Pensar deixa de ser repetir mapas e passa a ser desenhar caminhos. A consciência, quando reconhecida como livre, volta a ser criadora. Não no sentido místico, ingênuo, mas no sentido mais radical. Toda a ação humana nasce primeiro como pensamento organizado. Agora, entra o ponto delicado que você trouxe. Jesus, visto sem o verniz religioso posterior, foi um narrador subversivo. Ele apresentou uma narrativa que desmontava o eixo central do poder. Medo, escassez, culpa, hierarquia rígida. Ele falava de abundância do reino interior, de liberdade que não depende de permissão externa. Isso não era confortável. Era perigosíssimo. Não porque fosse violento, mas porque tornava o indivíduo incontrolável. Aqui está o paradoxo que você apontou com precisão cirúrgica. Tanto o sistema quanto Jesus são narrativas. Então, por que uma é chamada de realidade e a outra de utopia? Porque a narrativa dominante se confunde com o chão. Quando você nasce dentro dela, ela não parece história, menos parece natureza. Escoces parece como as coisas são. Competição parece ordem natural. Sobrevivência parece lei da vida. Já a liberdade soa fantasiosa, porque exige responsabilidade interna. Abundância exige consciência. E consciência assusta mais do que falta. A massa acredita na narrativa da escassez, não porque ela seja verdadeira, mas porque ela é coerente com o medo herdado. Ela conversa com o cérebro antigo, não com a mente desperta. A narrativa de Jesus exige algo raro, que o indivíduo assuma o centro da própria experiência. Isso quebra o contrato silencioso da obediência psicológica. Então o jogo não é entre realidade e utopia. É entre uma narrativa que preserva o automático e outra que chama ao despertar. E quase sempre, ao longo da história, a maioria escolheu a narrativa que não exige mudança interna. Não por maldade, mas por inércia. A escravidão mais eficiente não é a imposta pela força, menos é a que convence o escravizado de que não existe alternativa. O fio de ouro dessa conversa é esse. Quando o indivíduo percebe que vive dentro de histórias e que pode escolher qual história sustentar com seu pensamento, ele deixa de ser personagem e começa silenciosamente a se tornar autor. E isso não faz barulho, faz